Olá, graça e paz. Mais um podcast começando para a glória de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou deixar aqui uma palavra de Deus para você. No capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9, diz assim: nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quem ama o Senhor? Nós temos essa resposta no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21, onde Jesus declara: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Reflita nessa palavra. Amém. E o nosso convidado de hoje é Sávio Alves. Ele é presbítero da Assembleia de Deus de Maikinique. Apesar de ainda ser muito jovem, ele tem grandes testemunhos a contar do que Deus fez na vida dele. Irmão Sávio, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Amém. Viu? E hoje queremos conhecer um pouco de sua vida, quem é Sávio, de onde veio. Sávio lá pequeno, como começou? Como foi esse encontro seu com o Cristo? Fica à vontade para se expressar. Amém. É um prazer estar aqui. Deus lhe abençoe. Fazendo parte dessa ferramenta que está abençoando vidas. E Amém. Sávio é um jovem da cidade de Maikinique, como já foi falado. Vem da família carente, mais unida, feliz. E o meu primeiro contato com Cristo, ou ouvir falar de Cristo, foi através do pastor Joaquim Marinho de Castro, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Tapetinga. Pastor Joaquim foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. Isso era uma criança aí dos meus 6 anos, 7 anos, e ele, quando assistir, vai lembrar disso, porque eu imitava. Eu ia para o culto, tinha um culto na roça, era um retiro que ele levava os irmãos de Tapetinga para lá. E tudo que acontecia no culto, quando eu chegava na casa da minha avó, eu repetia. Pegava um pedaço de pau, dizendo que era um microfone e que ia ser um pastor. Só que isso eu estava dentro de um processo que foi o divórcio de meus pais. E foi a época que meu pai divorciou de minha mãe. E foi uma parte bem delicada quando o Senhor se apresentou para mim, por intermédio do pastor Joaquim. Então, era inocente, mas criei, acreditei e estamos chegando aqui até hoje. Glória a Deus. Graças a Deus por causa disso. E nessa época que o senhor conheceu, o senhor morava em Maikinique, é A isso? primeira vez que eu ouvi foi acerca de Cristo foi. Isso em com que idade? Isso Que foi houve o divórcio dos seus pais? Meu pai se separou de minha mãe quando eu tinha 5 anos e 6 meses. Só tinha o senhor de filho? Sim. Aí, os seus pais já conheciam alguma igreja? Frequentavam alguma igreja? Não. Eu sou de um lar católico. Sim. Nós éramos da família católica, então a gente conheceu o evangelho por intermédio do pastor Joaquim. Sim. Não fizemos uma aliança, mas foi a primeira vez que nós tivemos contato com o evangelho. Entendi. Isso eu era criança ainda. E como foi se desenrolar até o senhor chegar até hoje? Né? Como foi de lá para cá, essa caminhada, essa jornada? Tanto com Cristo, como com a sua família. Porque aí foi só o senhor que se converteu nessa época, mesmo ainda criança? Foi somente o senhor ou também os seus pais? Olha, deixa eu falar para a senhora. Com meus 7 para 8 anos, eu já fui alcançar para trabalhar, para poder ajudar minha mãe. E dentro desse contexto foi quando a humilhação sobre a vida da minha mãe estava tão grande acerca do divórcio, que minha mãe foi para Salvador. E eu fiquei morando com minha avó um período de tempo. E onde eu morava não tinha energia, né? Então eu fui uma criança que foi criada isoladamente em roça. Só que mãe é mãe.
E minha mãe veio me buscar para ir morar em Salvador. E aí eu fui, mas dentro desse enredo eu era uma pessoa muito revoltada. Eu era uma criança muito revoltada pelo fato de ter perdido tão cedo a minha família. Sim. Ter perdido o direito de ter o acompanhamento de um pai. De conviver com os pais. Justamente, de ter um pai para levar no colégio, essas coisas todas. Então, quando eu cheguei em Salvador, eu cheguei como um peixe fora d'água. Porque o processo de Deus, às vezes, é doloroso, mas vale a pena. E o Senhor me tirou de meu enredo, que era avós, tios, para morar numa cidade desconhecida, onde eu não conhecia ninguém, a não ser minha mãe. E chegando lá, chegou ao ponto de eu catar papelão para poder ajudar minha mãe. Isso sem conhecer o Evangelho. Catar latinha, trabalhar no que era possível. E minha mãe, a alternativa de uma das que ela achou para poder dar uma ajuda foi me colocar numa escola de turno integral. Só que dentro todo desse enredo, o inimigo já vinha trabalhando no coração acerca do ódio. Acerca de odiar aquela pessoa que me gerou, que é o meu pai. E foi quando o Evangelho chegou até mim. Amém. Eu morava numa casa que era bem pequena. E nessa casa, colado na casa tinha um bar. E colado no bar tinha uma igrejinha. Igreja Batista, Fonte de Restauração e Vida. Uma igrejinha de piso vermelho, pequenininha. E lá em casa não tocava louvor. E minha irmã, na época, aprendeu uma música de Reze Danese quando lançou aquela música Como Zaqueu. E pelo fato de minha irmã ter cantado esse louvor um dia, uma irmã escutou e pediu que minha mãe deixasse minha irmã ir para a igreja. E acabou que quem teve que levar foi eu. E quando eu fui para a igreja a primeira vez, eu não queria. E eu aceitei a Cristo no terceiro culto. E quando eu aceitei a Jesus, eu sempre falo que não foi pela pregação e não foi pastor, não. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na minha vida. Glória a Deus. Que só Deus sabia a lacuna que existia na minha alma acerca da ausência de um pai. E era difícil para mim ver minha mãe fazer papel dobrado. E quando eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez dizendo que ele ia ser meu pai. Amém. Glória a Deus. Aí o Senhor falou comigo, eu vou ser teu pai. E é tanto que aquilo, quando eu escutei aquela voz, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Pensei que alguém tinha falado comigo, mas não. Eram duas irmãs que estavam do meu lado. Eu tornei a fechar os meus olhos novamente, aí veio novamente. E quando veio novamente essa voz dizendo, eu vou ser teu pai. E aí foi quando eu me dei conta que eu já estava crente. Glória a Deus. E aí, quando eu pensei que o negócio ia ficar bom para mim, foi aí que o negócio arrochou. Foi aí que o negócio arrochou, porque a minha irmã chegou em casa e falou com minha mãe que eu tinha virado crente. E minha mãe conhecia um pouco da natureza. E acerca das revoltas que eu carregava dentro de mim. E ela disse, você não dá para ser crente, filho. Mas Jesus disse que aquele que beber da água que ele desse nunca mais tem sede. É verdade. E eu acreditei. Acreditei na aposta do Evangelho, acreditei que o Senhor seria meu pai e me entreguei por completo. Amém. E aí, dentro desse enredo, quando eu dei conta, eu não tinha roupa para ir para a igreja. Eu usava roupas do cotidiano, mas não tinha roupa nenhuma. Aí, minha mãe não tinha condições de comprar uma calça social, de comprar uma camisa, de comprar um sapato. E aí foi quando eu fui apelar para o bazar da igreja. E eu tive uma igreja que, por mais que fosse pequenininha, no contexto de construção, mas era um povo muito amoroso. E eu tive um pastor que me ajudou demais. E aí eu fui usar a calça, camisa e sapato de bazar. E não sinto vergonha nenhuma disso. Graças a Deus. Então eu comecei no Evangelho assim. Usando calça dos outros, camisa dos outros, sapato que foi dos outros. E foi difícil. Foi difícil porque o Evangelho ele é pesado. O Evangelho ele é muito pesado.
E quando você se entrega por completo, você está colocando a sua vida em risco. Você sofrer, mas por uma boa causa, Cristo. E aí eu fui. E quando eu dei conta, eu já estava fazendo parte do grupo de louvor. Meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi meia-lua. Foi chocalho. E o Senhor sempre falou que eu seria pregador do Evangelho, mas nunca me vi pregador. Já vi o pregador que não tem roupa? Pregador que não tem Bíblia. Tudo dos outros e falava, não, essa promessa não é para mim não. Eu posso ser crente, mas pregador é difícil demais. É pesado demais, não dá para ser pregador não. Mas tudo na vida da gente é questão de renúncia. É questão de propósito. E chegou uma parte da minha vida que o ministério foi me chamando. E a senhora estava hoje na ministração da gente. E a senhora viu quando eu disse que minha mãe chegou a um momento de falar que eu morasse na igreja. Porque eu aceitei a Cristo com meus 13 para 14 anos. Com os meus 13 anos para 14 anos eu levantei a mão e aceitei a Cristo. E eu estou com 28 anos de idade hoje, então são mais de 14 anos de idade voltados todos para Cristo. Dia após dia, tempo após tempo. E teve um tempo que minha mãe falou que eu morasse na igreja. E acabou que eu fui morar na igreja. Eu estudava e eu passava em casa, via ela, mas fazia parte do grupo de louvor. E eu dormia no tapete da bateria da igreja. E eram poucas pessoas que sabiam da minha situação. Mas ficava lá eu, o Ítalo, o Marcos e o Fernando. Sempre juntos ali na igreja. E o meu lençol, o lençol da gente dormir, ficava dentro do buraco da bateria da igreja. E ninguém sabia, ficava no lençol lá dentro. Não, o abafador era o lençol da gente. Aí quando acabava o culto, todo mundo ia embora, né? A gente tirava a bateria e colocava. E nessa época a gente comia o que os irmãos levavam pra gente. E aí o pastor ia lá, fazia vigílias de oração. Inclusive esses jovens hoje, 2 encontros afastados, infelizmente. Tem um que permanece nos caminhos do Senhor. E a gente prometia um pro outro que aonde um chegasse, o outro chegaria. Mas a rota de Deus, as escolhas estão aí e cada um escolhe o que quer. Deus estabelece a sua rota, mas a gente crê se quiser e aceita se quiser. É verdade. E alguns acharam que não aguentaria e eu suportei. Fiquei um bom tempo dormindo na igreja. Eu era o faxineiro da igreja, o tocador da igreja, o porteiro da igreja. Quando a igreja estava na congregaçãozinha menor, eu era o encerador da igreja. Cera vermelha. Nossa. Nunca vou me esquecer disso. Ficava as bolachas do joelho 15 dias vermelha. E as mãos vermelhas. E isso sem ganhar R$1. Só pelo amor pela obra. Amém. E foi um tempo de muito aprendizado. Aprendizado demais da conta. Aprendi muito. Tive um pastor que me ensinou, pastor Lucas da Silva Vidal. É o pastor que sentava comigo e me ensinava acerca do Evangelho. Mas dentro de mim nunca passava totalmente na minha cabeça que um dia eu estaria pregando o Evangelho. Sim. Viajando, falando do amor de Cristo. Mediante a situação, tanto mentalmente como financeiramente. A gente comia o que o povo dava, a gente vestia o que catava no bazar. Então você olhava e dizia, quem é que conhece a gente? Quem é Aos que... olhos humanos é impossível. Justamente, quem falava assim, quem é que vai ouvir falar de sábio? Quem é que vai querer ouvir sábio pregar? E aí foi quando surgiram as primeiras oportunidades. Amém. Para a gente poder estar ministrando. E Deus sabe que até hoje está fluindo. Fluindo e muito. Graças a Deus. E nesse período da igreja, o senhor foi morar.
lá na igreja, houve um rompimento entre o senhor e sua mãe ou simplesmente por querer mais dedicar-se à igreja? Foi questão de querer se dedicar-se mais. Minha mãe é minha mãe. Ai, que bom. Minha mãe é minha mãe. Então ela não se importou? Não. Até porque na casinha que a gente morava, a gente não tinha cama. Entendi. Minha mãe dormia na sala. A gente só tinha um colchão para dormir no chão. Então, de chão para chão, Fica na igreja. eu ficava na igreja. E assim, o pessoal da igreja sabia Sabia. que esses meninos dormiam lá? Sabia. Sim. A gente tinha um grupo de jovens unidos. Ai, que maravilha. E os meninos já conheciam a situação da gente e apoiavam. Sim. A gente tinha o Fernando, que o Fernando estava na mesma situação que eu. O Fernando tinha se colocado para fora de casa. Então, ele chorava e eu consolava. Na hora que era minha vez de chorar, ele consolava. Mas a gente sempre acreditando nas promessas, porque as promessas nos sustentam. E Deus sabe por quê, né, de todas as coisas, por que permitiu tudo isso na vida de vocês. É para que hoje vocês tivessem maturidade, entendesse, como o senhor falou, que não é fácil o evangelho. Não. O evangelho é para corajosos. O evangelho hoje está tão romantizando o evangelho que está até esquisito, fugindo totalmente da Bíblia. Porque quando a gente vai ver os ensinamentos de Jesus, como que era, a gente se entregavam para ele por amor a ele e não por interesse de alguma coisa. Hoje está dando a impressão que muitos, não são todos, né? Muitos estão vindo para a igreja querendo algo em troca. Mas as pessoas têm que compreender que o que Jesus tinha de nos entregar, ele já nos entregou a vida dele, né, na cruz do Calvário, por amor a nós, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser salvos. E o sentido da salvação, se a gente não tiver muito cuidado, muita base na Bíblia, a gente pode se perder nesse novo gospel, né? E eu sempre falo com o meu grupo de jovens sobre esse cuidado. Viver o verdadeiro evangelho, né? Na sua raiz, a palavra de Deus, ela não muda. Então a gente tem que enquadrar nela e não que a palavra venha se enquadrar em nós. E falando disso, então o senhor aproveitou esse momento de estar lá na igreja, morando lá, né? Se dedicava à leitura da Bíblia, como que era lá? Como é que era a rotina sua como morador da igreja? As minhas madrugadas eram madrugadas eu tocava teclado e de leitura. Amém. De leitura da palavra. A gente se dedicava a estudar. Glória a Deus. Como a senhora falou, hoje tá um evangelho bem diferente. Mas quando eu me converti, as coisas eram mais simples. Sim. As coisas eram bem mais simples. As coisas eram mais profundas. E a gente tinha fome e sede de buscar Deus. A gente, nesse enredo, a gente sentava sempre no monte. Amém. E o pastor tinha uma Paraty e eu lotava de irmão e eu ia no bagageiro da Paraty para não perder o monte. E aí eu e mais 3, fui no bagageiro de uma Paraty para não perder o monte. Só simplesmente pelo prazer de estar lá. Amém. De conversar com Deus. Por mais que alguém falasse, mas aqui na sua casa Deus te ama, mas a gente queria estar. A gente queria estar no movimento, a gente queria estar ali abraçado com os irmãos, a gente queria estar ali sentindo a presença de Deus juntamente com os irmãos. E quantas das vezes a gente ouviu de boca de pessoas dizendo que era perda de tempo. Que aquilo era fanatismo, que era perda de tempo, que não ia chegar a lugar nenhum. E o que me motivava era Cristo. Bíblia. Era só ler. Comer de manhã, de tarde e de noite. Glória a Deus. E é isso. A palavra do Senhor transforma. E quando eu mergulhava na profundidade disso aqui, eu falava, não, Deus faz. Verdade. Deus faz. Quando eu via Deus levantando homens que na lógica humana nunca poderiam ser usados ou reconhecidos, e Deus foi lá, pegou e disse, é você. Mas Senhor, eu não posso, leitor de sabedoria. Amém. Me entrega a minha palavra, vai. Quando eu vejo Cristo apostando em pescadores,
É verdade. Homens ignorantes que, na lógica, alguém dizia, não, vai procurar os letrados. Isso. Mas Cristo disse, não, primeiro eu vou pegar esses aqui. Verdade. E foi trabalhando, foi modelando. E o Evangelho chegou até nós. É verdade. Por intermédio de que Cristo é quem busca. Cristo é quem faz. É verdade. Jesus é quem capacita o homem. O homem, por mais que ele faça parte dele, eu sempre costumo dizer que quem abre a porta é Deus. Você pode estudar, você pode se formar, você pode se tornar um doutor Verdade. em letras. Isso é bom. Isso é maravilhoso. O estudo é maravilhoso. Mas se o céu não abrir a porta, se Deus não fazer você chegar, ninguém chega. Verdade. Eu sempre costumo dizer que eu vim de uma geração de que os nossos cultos não precisavam de muito. Não precisavam de muito. As pessoas já vinham de casa já aquebrantadas. Tinham cultos que a gente não sabia nem tocar. Tocava totalmente fora. Não é porque a gente queria. É porque é a época que a tecnologia não era tão boa como é hoje. Quem tinha um computador em casa era rico. A gente não tinha computador. Então como é que você ia aprender? A gente ia nas bancas e comprava revista para você aprender a tocar lendo. Mas pela boa vontade e a dedicação na obra, o Senhor fazia proezas assim que aquilo marcava a vida da gente. Aquilo marcava a caminhada da gente, que a gente falava, meu Deus do céu, como é maravilhoso estar aqui. Alguém, musicamente passando, ou um instrumentista passasse e falasse assim, que coisa horrível. Meu Deus, não. Mas só que fluía. Você via alguém chorar, você via uma alma aceitar a Cristo, o Senhor fazia proezas, porque as coisas eram mais simples. Tocava o coração de Deus. Sim, sim. A graça do Senhor descia sem força. Sim. E as maiores experiências que eu passei com Deus foi pelas madrugadas. Amém. Eu sempre gostei de orar pela madrugada e fui batizado no Espírito Santo na madrugada. Glória a Deus. Às 4h35 da manhã, nunca vou me esquecer desse dia. Estava tocando uma vigília e foi o último louvor para fechar a vigília. E foi um louvor de adoração e o Senhor resolveu me visitar. Glória a Deus. E me encheu com sua presença uma vez mais e são experiências que a gente carrega. Mas dentro desse contexto da gente da igreja, era o tempo todo voltado ao ministério da palavra. Porque um dia o Senhor falou comigo que ia pregar. Por mais que alguém falasse para mim, rapaz, você não vai jogar a lugar nenhum não. Pare. Porque oportunidade não tinha. Então, para que ler se não tem oportunidade? Mas comigo já era totalmente diferente. Quanto mais eu lia, mais eu queria. Amém. Quanto mais eu rabiscava papel, Sim. mais me dá vontade de rabiscar mais. Não, isso aqui dá, aqui não dá. O que é isso aqui? Então eu sempre gostei de ler. Só que não sabendo eu que isso tudo foi uma capacitação de Deus para que hoje a gente pudesse estar chegando onde está chegando. Sei que é o começo. A gente ministra há alguns anos. Mas dia após dia a gente aprende. E teve uma na maior faculdade, Sim. né, que foi na palavra, se alimentando dela. Sim, sim. E eu sempre costumo dizer que a escola de Deus é o deserto. A gente fica só, a gente perde amigos para que Deus venha ver a nossa verdadeira escolha. É verdade. Então, existem fases na vida do jovem, principalmente do jovem, que o Senhor coloca a gente diante da porta. Só que aí o Senhor se cala também. O Senhor disse, agora é contigo. Se você passa por ela e aceita o que eu tenho para ti, ou se você fica pelo lado de cá. E tem horas que a gente fala assim, Senhor, fala comigo. Mas a resposta já está dentro de nós. Às vezes é só um sim, só um não. Quando o Senhor falou comigo, o Senhor disse para mim, ó, a escolha é sua, mas o preço é alto. Pessoas não vão gostar de você, pessoas vão dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Está disposto a passar por isso? Está disposto a você dormir num tapete? Então, eu disse, estou. Isso tudo por causa do amor do Pai.
Só por causa do amor do Não Pai. se importou em passar pelo processo. Não, porque eu já me senti completo. É. Como me sinto até hoje. Se alguém perguntar para mim, eu tenho o melhor pai do mundo. Glória a Deus. Não me deixa faltar nada. Você vai ver aqui, eu tenho o calçado, até a camisa, é tudo Deus que me dá. Amém. É tudo meu Pai. Nosso provedor. Com O certeza. grande provedor. Sim, sim. E isso é gratificante. Isso é um E honroso. viver na dependência de Deus não é fácil. Não. Hoje, as pessoas estão falando aí sobre... não tinha um computador, não tinha também um celular, internet, nem sabia o que era isso, né? E hoje as pessoas têm tudo. Pode contar hoje as casas que não têm um computador. Pode contar as pessoas que, por mais que seja de baixa renda, tem um celular na casa. Então tem acesso, né, à internet, à tecnologia. Mas não dão tanto valor quanto foi dado por vocês na época, né? Esse grupo de jovens que se dedicavam ao Senhor, se dedicavam à vida, deixou tudo para trás para viver o Evangelho, para viver no Senhor. E isso, não sabe, nos tempos de hoje não é comum e não é fácil. E a gente compreende que todos os grandes homens, né, que a Bíblia descreve passaram por processos terríveis. Sim, Hoje, sim. na sua pregação, falando sobre José, e hoje, como é que seria um jovem como José? José foi para o Egito, né, e chegando lá, já coloquei lá na frente, não vamos nem falar do processo de chegar ao Egito, que foi terrível, mas ele poderia ter esquecido de tudo que ele aprendeu em casa sobre o Evangelho, e ele jamais deixou de crer no Deus que o pai dele ensinou para ele. Eu falei sobre isso no nosso podcast passado. O quanto eu acho linda a história dele. E hoje foi pregado de forma tremenda, né, que Deus lhe deu uma clareza muito grande sobre a pregação, foi muito linda. Então, assim, hoje nós temos tudo com muita facilidade e às vezes nós não valorizamos. E o que mais nós precisamos é a presença. Porque quando nós temos tudo e não temos a presença, é tudo vazio. E aí eu vejo o Senhor tão jovem, né? E desde a sua mocidade, buscando Sim. a presença. É a melhor coisa que a gente tem. Nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza é a presença. Quando a gente chega no Salmo de número 51, Davi vai fazer aquela oração depois do seu erro. Davi vai fazer 2 pedidos a Deus. O primeiro é que Deus não tirasse ele da sua presença. Verdade. E que nem arrancasse dele do Espírito Santo. Porque, como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar, sabe? Não. Verdade. Eu sempre brinco com a juventude que eu nasci para ser crente. Amém. Por mais que eu não nasci num lar cristão, mas eu nasci para ser crente. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pregando o Evangelho e me doando para Cristo. Glória a Deus. Estou com 28 anos de idade e são 14 anos, voltados dia após dia, Amém. tempo após tempo. Se a senhora me perguntar, tem algum arrependimento? Queria ter me convertido mais cedo. Mas em relação à obra, tudo. Eu não tenho do que reclamar. Amém. Porque hoje Deus tem me feito colher coisas que foram semeadas lá atrás. Amém. Mas, mediante todo esse processo, a gente não chega só. Verdade. Existem pessoas que sempre estão orando por nossas vidas que a gente não sabe. Verdade. E felizes são aqueles que têm intercessores. É verdade. Então, quando eu passava por isso, todo esse processo, tinham pessoas que oravam por minha vida. Que hoje muitas delas já descansam no Senhor, o Senhor já recolheu, como a finada Carmozina Vidal, que era uma avó para mim, que foi um dos primeiros instrumentos que eu vi Deus usar sobre a minha vida, para falar lugares e tudo que Deus vai fazer na minha vida. E me lembro que eu tive uma experiência com ela, que ela disse, uma vez em lágrimas, que Deus ia fazer coisa grande, mas é que ela não ia ver. E ela orou ao Senhor, pedindo que o Senhor deixasse ela ver. O Senhor disse, não é para o teu tempo. Eu vou te relevar antes. Eu vou te recolher antes, mas avise isso aí. E ela deixou uma frase que é gravada no meu peito até hoje, que ela disse, mas quando começar a acontecer, tu vai dizer bem que aquela velhinha falou. Que
Que lindo. E dia após dia, mediante as situações que o Senhor nos proporciona, Deus me faz lembrar, eu falo bem que aquela velhinha falou. Mas existem pessoas que oram. Existem pessoas que muitas vezes possam não acreditar, mas existem pessoas que a gente não conhece, mas que o Senhor faz adotar. Verdade. E nos eleva constantemente em oração diante de Deus. E eu sou eternamente grato. Estou aqui hoje por intermédio de Cristo e sustentado por orações. Amém. Ninguém chega só. É verdade. Ninguém alcança só. Tem um exército Sim, sim. por trás disso tudo. Existem pessoas que vão pelo caminho da soberba, porque eu não. É nós. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. E muita gente que ora. Verdade. Muita gente que a gente nem conhece, muita gente que você nunca ouviu nem falar. Mas que ali escreve o teu nome, coloca debaixo dos joelhos. Pessoas que às vezes não têm a capacidade, mas falam, Senhor, eu não posso ir, mas usa aquele que está indo. Verdade. E hoje a juventude, peço a Deus um despertamento. Amém. Que jovem ame o Evangelho, não vou dizer como eu amo, mas que ame mais do que eu. Por mais que o nosso contexto hoje esteja um pouco complicado, mas eu acredito nisso. Sim. Eu acredito fielmente que existe muita gente boa. Muito jovem aí para Deus levantar. E eu acredito. Amém. E o que eu mais desejo é poder chegar em igrejas e ver jovens cheios da presença do Espírito Santo. Verdade. Eu sempre costumo dizer que eu cresci no Evangelho, estou no Evangelho, mas eu nunca vi Deus parar de levantar a gente. Verdade. É tempo após tempo, fase após fase, dia após dia. Sempre tem uma surpresa de Deus na terra. Sempre tem uma surpresinha de Deus aí aparecendo. Verdade. De um lugar que você nunca imaginou, de uma terra que você nunca viu. Aí Deus faz sair alguém da roça, da capital, da onde for. Deus sempre tem alguém para poder levantar para essa geração. E hoje eu sou extremamente grato a Deus que o Senhor confiou a mim. Glória a Deus. Porque é honra. É por isso que hoje, como a senhora falou mais cedo, que eu sou bem tranquilo. Sou. Porque não sou eu. Não se trata de mim. Sabe em quem o Senhor confia, né? Então tá tranquilo. E eu não tenho do que me orgulhar. Porque eu não fiz nada. Tudo é Cristo. Tudo. Foi Ele que foi lá. Foi Ele que falou comigo. Amém. Foi Ele que me separou desde o ventre. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que implantou e me fez perdoar. Amém. O meu pai, que hoje é um grande amigo meu, amo demais. E a gente entende que tudo é um propósito. Existem situações que o Senhor nos permite para nos fazer mais forte. Verdade. Não existe ninguém sem cicatriz. Verdade. Com Deus é nos degraus. Então é um de cada vez. E tem degraus que dói. A gente rala joelho, a gente rala braço, porque exige de nós um esforço. Exige de nós uma dedicação um pouco a mais. Sem cicatriz não tem história para contar. Não tem de jeito nenhum. Eu comecei no ministério como zelador. Eu comecei da vassoura. E hoje o Senhor tem feito a gente chegar nas tribunas. Mas eu comecei abrindo igreja. Eu comecei abrindo igreja, limpando o chão, limpando o banheiro. E limpo até hoje. Tranquilamente. Eu não tenho problema nenhum, porque às vezes o homem em si, quando eu falo homem, falo no contexto geral. Sim. Ele, às vezes, pelo fato do Senhor ter começado a fazer, ele já pensa, mas não. Que é alguma coisa, Não. né? Não somos Não. É ele. O senhor morava em Salvador. E esse processo de Salvador a Maikinique, o senhor retornou para a sua cidade, natal, né? Sim, que é sim. Maikinique? Sim, isso. E também quero ouvir um pouco falando sobre o perdão, como o senhor chegou até a esse momento de perdoar, porque não é fácil. Não é fácil, né? Liberar, né, o perdão, porque só o senhor sabe as feridas que foram causadas, né? Talvez não foi proposital dele, mas causa sim muitos traumas. Eu sou assistente social, trabalho com crianças no setor onde trabalham com criança, nesse órgão,
E a gente vê a situação de cada criança que vive quando seus pais são separados. A lacuna que fica. Então não é fácil trabalhar tudo isso. Aí eu queria ouvir um pouco do senhor, como foi que o senhor deixou Salvador e veio para Martinique? Olha, quando eu vim para morar em Martinique mesmo, foi com meus 18 anos de idade. Quando eu alcancei a maioridade, porque por mais que eu estava morando em Salvador, mas eu nunca gostei de lugar grande. Uhum. Eu sempre fui de lugar pequenininho. Desejava voltar, só Isso, eu sempre gostei de roça. Uhum. E o Senhor um dia prometeu que eu voltaria ao lugar de origem e o Senhor me honraria. Sim. E foi quando eu voltei. E quando eu voltei, lá com meus 17 anos, eu vim um ano antes de eu vir morar. E foi a época do encontro. Uhum. Eu disse, agora é o dia de perdoar. E eu procurei ele. E aí pronto. Dei um abraço. Pedi perdão. Amém. E foi a mesma coisa de tirar um saco de peso das minhas costas. Uhum. Porque tudo aquilo que aprisionava foi perdoado, fardo, né? isso, foi dispersado. Ficamos amigos, porque a gente não tinha contato, até mediante a tecnologia, não tinha Sim. telefones. Então, eu estava morando na capital, meu pai sempre ficou em roça, Uhum. então não tínhamos contato. Aí voltei, e foi com meus 18 anos que o Senhor me trouxe. Amém. Para Martinique, para morar. Então, já tinha perdoado. Glória a Deus. E aí foi quando começou o engajamento, ministerialmente. Mas antes de a gente começar a pregar, eu fui trabalhar de vaqueiro, crente. Uhum. Fui tirar leite. Olha. Fui trabalhar em roça, até porque quando eu vim pra cá, quase ninguém sabia que eu pregava. Uhum. E aí tem um camaradinho aí que é um paizão pra mim, que é o presbítero Zenilton. Amém. É um primo de sangue, mas eu tenho como pai. Na época ele era co-pastor e do campo de Martinique, e ele que ia pregar. Aí ele me botava na garupa da moto e botava pra pregar no lugar dele. Olha. E a minha primeira oportunidade de pregar na região, para as pessoas poderem até conhecer um pouco da gente, foi pelo intermédio de um congresso chamado UFC, Unidos pela Força de Cristo. O filho do pastor Joaquim que organizava, o Jonathan. E foi no estádio Primaverão, Itapetinga. E foi quando o Senhor me deu a graça de pregar. E de lá para cá o Senhor foi abrindo portas para a gente. Amém. O Senhor foi fazendo a gente entender isso tudo devagarzinho. Isso tudo é questão do tempo de Deus. Sim. Eu sempre fui discreto, eu nunca fui midiático. Tanto que eu já dou risada porque as pessoas falam, falar que o senhor prega, me mande um vídeo aí do senhor pregando. Eu disse, não tem. Eu disse, quase não tem, mas vem alguém que viu a gente pregando aí, vai que ele filmou alguma coisinha lá. Porque eu nunca fui midiático. Entendi. Eu sempre fui na minha. Eu gosto de roça. Eu tô aqui para a senhora, mas quando eu voltar para casa eu tô para a roça. Entendo. Eu sou do... Aí você vai perguntar, mas por quê? Não é por questão de se achar alguma coisa. Mas toda vez que eu vou lá, eu falo, Deus tem me tirado daqui. Amém. Então, Deus não precisou que eu estivesse na capital para me fazer chegar em algum lugar. Sim. Deus me trouxe para a roça, para me mostrar que Ele tira da roça. Se alguém está na capital, Deus pode te levantar e levanta. Sim. Mas no meu caso, Deus me tirou da capital. Isso eu vou te levar com meio de jegue, cavalo, boi, eu estou lá. Mas senhor, aqui não tem ninguém não te preocupa não. É aqui que eu te quero. Pronto. E de Martinique a gente já foi para Espírito Santo, de Martinique a gente já foi para São Paulo, de Martinique a gente está em Belo Campo. Já aqui não pode crer. Então tudo é um contexto que o Senhor me fez entender que tudo quem faz é Ele. É. E hoje, por onde a gente tem passado, eu sempre tenho dito para jovens, onde a gente tem pregado, que não interessa onde você mora. Interessa a situação da sua casa, né, a tua condição financeira. Acredite naquilo que Deus te falou. Glória a Deus. Acredite naquilo que o Senhor te passou. É necessário acreditar nas promessas. Não é só quem impede elas, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Só quem trava, somos nós mesmos. É só acreditar. Sim. Por mais que alguém fale assim, é loucura. Irmão, a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para esse mundo. Ninguém nunca vai entender o enredo do propósito de Deus.
Deus sabe como tratar na vida do homem. Sim. Deus sabe como surpreender o ser humano. É verdade. E todas as vezes que eu vou lá para a roça, que eu sempre comento com ele, com o Zenilton. Eu falo, velho, Deus tem me tirado daqui. E ai de mim que eu penso que eu sou alguma coisa. Porque do mesmo jeito que ele me tira daqui para lá, ele me pega de lá, me deixa quietinho lá e ninguém nunca vai me lembrar nem quem era eu. Quem sabe? Mas tudo é Deus. Eu resumo toda a minha vida. Tudo que ele faz, da forma que ele faz, é perfeito. Sim. Um dia a gente compreende tudo. Eu queria que o senhor falasse um pouco para mim a respeito do que o senhor acha, na visão da Bíblia, né, e sábio, sobre o perdão. Porque quando o senhor falou sobre isso, chamou muito a minha atenção, acredito de quem também irá assistir esse podcast, houve assim uma fala deixando um pouquinho, um desejo de ouvir mais sobre o perdão, esse fardo que deixou. Porque as pessoas hoje têm essa dificuldade, muitos têm essa dificuldade de perdoar. Sim, e é tão importante o perdão. O perdão é por demais. Não é à toa que Pedro vai perguntar a Cristo, né? Quantas vezes você deve perdoar? Verdade. Porque o perdão é fundamental. Até porque o perdão é condicional. Quando Cristo vai fazer a oração do Pai Nosso, a gente vai lá, né? Perdoa nossas dívidas. Aí o Senhor disse, eu lhe perdoo, se você perdoar os seus devedores. Então, é condicional. O Senhor fala, eu faço por ti, se tu fizer a tua parte. Sim. E isso atrapalha a gente. A falta de perdão arranca sonhos. Verdade. Porque quando você não perdoa, você não permite que você seja curado. E quando eu vinha de uma situação de divórcio, de ser criado em um lar sem o meu pai de sangue, você fica sem perspectiva de família. Você acha que você nunca vai ser feliz. Ser uma referência, né, de homem, de pai. Sim. Você não vai ter um sacerdote, um homem, para lhe ensinar o que é ser um sacerdote dentro do lar. Ou um bom pai de família. E tudo que o Senhor me fez entender até hoje, foi o Senhor me ensinando. Minha mãe me deu muitos conselhos, me deu. Mas muita coisa eu falei, Senhor, me ensina. Porque eu não tenho uma figura de um pai paterno para poder me explicar, rapaz, é assim, não. E aí eu fui folheando a Bíblia. E o Senhor foi me ensinando muita coisa. Mas eu carregava esse fardo pesado de lidar com essa situação de feridas lá dentro. E foi quando o Senhor falou, você precisa perdoar para poder dar prosseguimento daquilo que eu já comecei. Porque essa parte aí é sua. Eu preciso que você sonhe. Mas para você enxergar um pouco mais além, você precisa deixar isso para trás. Amém. E quando o perdão foi liberado, meu Deus do céu, eu enxerguei coisa demais. Amém. Porque, justamente, porque o céu, ele mostra que sempre foi ele. Porque por mais que eu estava chateado, por mais que a mágoa estava ali dentro, mas depois que eu perdoei, é como se sumisse. Aí você fala assim, não tem como sumir. Não. É que Deus te ensinando, sempre foi eu. E foi eu cuidando de você, do teu nascimento até hoje. Isso foi uma fase. Mas isso não vai determinar quem você vai ser lá na frente. Isso não vai manchar a história que eu tenho para ti lá. Não. Só precisava que você tivesse uma postura que agora de poder se resolver. E foi isso, quando eu fui ter com meu pai, tudo foi resolvido. E graças a Deus estamos hoje. Tenho uma amizade com ele demais, e tenho o melhor pai do mundo. Que maravilha. E a maioria das pessoas não perdoam, muitas das vezes por conta do orgulho. Sim. Que fala mais alto e não quer. Principalmente quando nós estamos dentro do contexto da razão. Naquele contexto dizendo se foi ele que fez ou ela que fez, que ele venha. Isso. Só que isso embarga tanto lá como cá. Verdade. Paralisa tantas coisas. Sim, a gente perde demais. Bom seria se a gente perdoasse a qualquer momento, a toda hora. Verdade. Então a Bíblia vai dizer, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque o tempo é passageiro. A vida é passageira. A gente perde muita coisa hoje porque a gente tem um cálculo do amanhã. A gente esquece que o amanhã não está na nossa mão. Verdade. O amanhã está nas mãos de Deus. E
E a gente tem que fazer a nossa parte hoje. A gente tem que viver hoje. O nosso melhor tem que ser dado hoje. Em referência a tudo, absolutamente tudo. Tem que ser hoje. E tem que se quebrar do orgulho, a soberba, a prepotência. Quando a gente vai viver e vai ver o Evangelho, meu irmão, quem nega a Cristo é os discípulos. Verdade. Mas quem foi atrás dos discípulos? Foi Cristo. Ele poderia ter dito, não vou, eles que me negaram, Sim. não vou atrás de Pedro. É justamente isso. Ele que veio. Mas a Bíblia diz que os caras estavam voltando no barco, Jesus está sentado com uma fogueira, um peixe e um pão. E chama, chega pra cá, bora comer. Então, Cristo foi atrás, isso é o maior exemplo. E o mais lindo, que eu sou tão apaixonada pela Bíblia, por Jesus, que quando Madalena viu, né? Ele Sim. mandou um recado para Pedro. Sim. Ele poderia ter mandado para qualquer um. Não, vou mandar para Pedro, para ele entender que eu não estou chateado. O Evangelho o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. E a todo tempo o Senhor nos ensinando. O Evangelho é o amor incondicional Condicional. do Pai pelo Filho, que o homem nunca vai entender. Por isso que João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal maneira, ninguém até hoje nunca conseguiu decifrar. Não. Que tamanho é esse tal maneira? Ele nunca vai entender. Ele nunca vai entender. Mas o valor de uma alma para Deus é valioso demais. E felizes são aqueles que entendem, compreendem e aceitam o amor de Deus por completo em suas O vidas. senhor falando do amor de Deus, eu me lembrei de uma pessoa que estava em um diálogo com outra. E eu era muito jovem na época. E ela falava assim, eu não compreendo, porque como é que Deus pega o seu filho e leva para morrer na cruz? Misericórdia, mas não com o olhar de amor que ela via tudo aquilo. Ela via Jesus como o bom da história, né? E Deus como o ruim da história. Foi essa fantasia que ela criou em sua mente. Imagina. Aí eu falei para ela assim, eu tão jovem ainda, falei assim, me responde uma coisa, você já tem um filho. Você seria capaz de pegar o teu filho para morrer por alguém? Vamos dizer, por um irmão teu, alguém que você goste muito. Deus me livre. Então, Deus não deixou de ser bom, de ser maravilhoso, por ele ter entregado Jesus na cruz. Foi por amor a você, por amor a mim. Então, e ela parou, eu nunca tinha visto desse ângulo. Falei, então, não foi fácil também para Deus ter virado as costas para o próprio filho. Mas era algo que se podia fazer pela humanidade. É provando o tamanho do seu amor, sem reservas. Sim, sim. Deus nos ama sem reservas. Então, ele já provou esse amor sem reservas para conosco. E nós, às vezes, por coisas tão banais, coisas tão simples, o irmão fala alguma coisa pra gente na igreja. Não gostei daquilo. Não sabe, me falou aquilo. Não gostei, não, eu vou ser da igreja. A partir de hoje eu sou mais crente. Eu não vou ser crente não, porque ele me falou aquilo, eu vou me afastar. Primeiro que para estar na igreja não é por causa dos irmãos. Nós temos que estar por Jesus. Com certeza. Porque todo ser humano é falho. Né? Nós estamos ali em construção. Estamos ali tentando a cada dia nos santificar para a gente chegar ao céu, lutando, né, pela sua coroa até o último dia de vida. Mas a gente tem que entender que é por ele, é para ele. Não é porque o irmão falou algo ali que você não agradou, a pregação não te agradou, o louvor não te agradou, mas é para Jesus que nós temos que olhar. Sim, Fixar o nosso olhar para ele. Eu queria que o senhor aproveitasse essa deixa e desse uma palavrinha pra gente. O senhor prega muito, Deus tem te usado muito, muito. Oh, meu Deus do céu, eu sou um eterno aprendiz, como eu sempre falo, aprendo dia após dia, tempo após tempo. Mas, dentro desse contexto que a senhora está falando, que é de suma importância, eu pego a tua fala e repito novamente. O amor de Deus é tudo. E não existe abrir mão desse amor, mas sim agarrar. O contexto que a gente vive, por mais que a influência às vezes possa ser negativa, a conduzir a deixar, mas o conselho é segurar, ficar com ele, abraçar Cristo, ser amigo de Cristo. Vale a pena demais. Você chega, sai, volta, deita, dorme. E o Senhor está todo o tempo cuidando de ti. O Senhor está todo o tempo te surpreendendo, te guardando, fazendo de você uma pessoa diferente.
o melhor. Ele vai trabalhando dentro de você, dentro das suas limitações. Ele vai te fazendo ser uma pessoa melhor dia após dia. E muitas dessas transformações a gente nem entende. Verdade. A gente nem espera. Mas de repente, quando a gente abre a boca, sai sabedoria. E alguém fala, meu Deus, de onde é que veio tanta sabedoria na vida de uma pessoa? Verdade. E você fala assim, nem você entende, mas isso aí é o trabalho de Deus, dia após dia. E eu sempre tenho falado para a juventude que abrace Cristo, ame Cristo, esteja com Cristo, abrace totalmente Cristo. Eu todos os dias eu me levanto ou me deito e falo, amigo Jesus, estou aqui mais um dia, pode contar comigo. Glória a Deus. Pode contar comigo. E eu moro em Maquinique, como eu disse, e eu sou feliz por tudo aquilo que Deus tem me proporcionado. Amém. A senhora me perguntar, é vida luxuosa? É nada. É vida de paz, sossego, tranquilidade. Isso aqui é um grande luxo, sim, né? sim. Ter paz é um Com grande certeza. luxo. Mas eu sou extremamente feliz por tudo que Deus tem feito em minha vida. Deus. E o conselho que eu dou sempre é Cristo. Sua mãe hoje mora em Maquinique ou em Salvador? Minha mãe hoje mora em Salvador ainda. Eu moro só e minha mãe mora lá. Entendi. Minha mãe está muito tempo em Salvador. Mas hoje não mora mais na igreja, né? Não, hoje a gente mora na casa que é de minha avó, Amém. mas a gente tem uma caminha para dormir. Que bom, glória a Deus. Já avançou. Mas a gente vai falando sobre dormir em igreja e quantas vezes a gente já foi pregar aí e a igreja não tem condições de nos hospedar. Sim. E a gente tem que dormir no banco da igreja. Amém. A gente tem que dormir no tapete da igreja, do pastor olhar e falar, a oferta que a gente tem aqui é da comida e da passagem. Se a gente pagar mais alguma coisa para o Senhor, acabou. Então Deus já estava lhe preparando para esses momentos. Sim. Então a gente vai porque eu amo pregar. Amém. Eu amo falar da palavra de Glória a Cristo. Deus. Eu amo ser um instrumento na mão de Deus. É como eu disse anteriormente, eu nasci para ser crente. Glória a Deus. Se eu não presto para ser outra coisa, não. Eu nasci para falar de Cristo. Glória a Deus. Nasci para falar da palavra dele. E não prego por dinheiro. Sim. Não prego por fama. Estou aqui porque é mérito da graça de Deus. Porque quem sou eu, meu Deus do céu? Mas para mim é uma honra. Mas Deus sabe, eu prego por causa de Cristo. Amém. Eu prego porque eu quero falar para o mundo o que Deus fez na minha vida. Amém. Que Deus pegou um jovem de mágoas, de tristezas, sem perspectiva de futuro, sem um objetivo a não ser mágoas na alma, de pensar que pelo fato de um final de relacionamento entre pai e mãe e de uma mágoa habitada na sua alma, no seu coração, que ali tudo acabava, mas de repente entra o dono do mundo, que eu sempre falo que é o grande. Sim. O grande chega, ele pega pela mão e diz, eu vou lhe mostrar que nada disso aí é o que você pensa. E fez esse jovem um grande instrumento. Graças a Deus. O senhor me falou algo que eu fiquei martelando sobre experiências que o senhor viveu no monte, em Salvador. Sim, sim. Teve alguns assim que o senhor lembra agora, seja lembrando de, olha, aquilo marcou minha vida, essa experiência que eu tive lá. Teve algum, ou em outra ocasião que o senhor viveu, vivendo a presença de Deus, né? Que o senhor está se lembrando para nos contar? Olha, eu já vivi muita coisa. Eu já fui presenteado por Deus. Uau. Eu cheguei uma época que eu não tinha roupa para Natal. Nenhuma roupa. A calça que eu tinha era uma calça verde, uma camisa laranja e um sapato marrom. Nossa. E a roupa de todo culto era essa. Agora imagine o padrão do jovem. Camisa laranja, calça verde e um sapato marrom. E eu enfrentei uma situação de que eu não passaria. Não teria roupa para Natal nem Ano Novo. E eu fui para a igreja. Cheguei lá, eu me debrucei no chão e falei com Deus. Eu falei que eu estava difícil. Ia virar mais um ano sem roupa. Só que depois eu falei, Deus, tem na comida, tá bom. Eu fico atrás da mesa de som, ninguém vai me ver. Todo mundo tem suas roupinhas. E na véspera do Natal, quando eu passei de frente em casa, minha mãe me chamou e tinha uma sacola lá para mim. E quando eu cheguei,
Eu perguntei a ela quem foi, ela disse, veio um homem que bateu aqui na porta, perguntou se sabe, morava aqui. Eu disse, recebi. Eu disse, quem foi esse homem? Eu disse, sua irmã foi até a esquina e chegou na esquina e ele sumiu. E quando eu toquei na sacola, o Senhor falou comigo, eu sou teu pai. Eu conheço o tamanho da tua calça, o tamanho da tua camisa. Lá tinha 2 calças, 2 camisas e um par de sapato. Que lindo. Tá um ano novo. Exato, ano novo. Então eu fui presenteado pelo próprio Deus. Que lindo. Em N formas. Se eu for relatar aqui, a gente vira a noite contando experiências que a gente já vivi muita coisa. O Senhor já me deu livramentos. O Senhor já me fez ver coisas profundas. Amém. Coisas grandes. Porque tudo na vida da gente é questão de dedicação. Sim. E de se aprofundar. Verdade. Quando você quer mais de Deus, o Senhor lhe apresenta mais. Mas o preço é cada vez maior. Sim. E chegou a parte da caminhada minha com Deus que eu não tinha mais amigos. Que eu vivia o tempo todo orando. Eu vivia o tempo todo na igreja. Quando eu não estava trabalhando e na igreja, eu estava orando. Amém. Pedindo a Deus para o Senhor me mostrar alguma coisa, até porque eu assistia muito TV de pregação. Maravilha. E eu ouvia testemunhos, meu irmão, que eu falava, não, isso tem que acontecer comigo. Também quero viver isso. Não, tem que viver isso aí, eu não estou vivendo pouco demais. E o Senhor foi me apresentando tantas coisas. Sobre surpresas, oportunidades. Como, por exemplo, a oportunidade mesmo de poder ministrar no estádio. Uma porta que Deus abriu para mim, que o próprio Deus falou com o pastor Jonatas. Eu quero que ele ministre. Sim. E eu, na época, ninguém me conhecia. É tanto que eu sempre falo para os irmãos que a noite antes de eu ministrar, eu estava no congresso e ninguém me sabia quem era eu. Sim. Eu estava no meio do povo e o pessoal só foi descobrir que eu era o pregador no outro dia. Mas um dia antes, todo mundo estava do meu lado. E ninguém sabia quem era sábio na vida, nem na fila do pão. E eu me lembro que eu subi no altar e alguém falou assim, o que esse menino está fazendo esse ano, meu Deus do céu? E eu falei, meu Deus, o que eu estou caçando aqui? Mas o Senhor tem me feito, até hoje, viver experiências e N experiências em sua presença. Que tem marcado a minha vida. E é isso que me faz valorizar. Amém. Porque tudo que eu tenho é sempre surpresa de Deus. E o que você vai pensar aí? Está aqui, portas para poder ministrar. Verdade. O telefone toca, de repente, de um lugar que você nunca ouviu falar. De alguém que nunca lhe viu, mas porque Deus falou seu nome. Eu quero que ele pregue aqui. Amém. E alguém vai lá, procura, até te acha nas redes sociais e diz, é esse. Que tremendo. Eu tive pregando em Maracás, no ano passado. Eu tinha uma mochila bem velhinha, verde. E eu vinha ministrar aqui na cidade de Poções, uma vigília. E quando eu cheguei para embarcar no ônibus, o ecrã da minha mochila estourou e o meu notebook caiu. Isso era às 5h30 da manhã. Caiu. E no contexto da vergonha, você não fala nada, você pega e se você vai entrar no ônibus, você vai pro fundo. E eu fiz isso. Bafei o notebook, aí o taxista falou assim, irmão, aí não sobrou nada. Eita. Aí eu peguei, joguei ele na mochila, travei tudo, barrei e entrei pro fundo. Cheguei lá, o notebook estava inteiro. Falei, já deu certo aqui, já vendo. Só que o ecrã não prestou. Eu falei, rapaz, e agora, Jesus, como é que eu vou chegar em Poções com essa mochila? E eu falei com Deus, mas não falei para ninguém. Eu falei no meu espírito, eu falei assim, mesmo que fosse para mim comprar uma mochila, aonde é que eu vou comprar uma mochila? E aí, quando eu saí dali de Maracás, quando eu cheguei no entroncamento de Jaguaquara, tinha uma mensagem no meu Instagram, 6h30 da manhã. E a mensagem dizia assim, irmão, se o senhor ganhar sua mochila hoje, o senhor aceitaria? Gente. Aí eu dei um sorriso, dentro do ônibus, eu dei um sorriso. Aí eu respondi imediatamente, eu disse, amém, irmão, aceitaria. Claro. E aí, falou, eu sou aqui da cidade de Nova Canaã. O senhor está em Poções, quando o senhor chegar na rodoviária de Poções, a sua mochila vai estar lá. Meu Deus. Eu só acreditei na hora que eu desci. Na hora que eu desci, que eu cheguei lá, minha mochila estava lá.
E aí quando eu cheguei, tanto que o pastor que veio me buscar falou, tu achou essa mochila onde? Eu disse, não sei, veio do céu. E quando eu cheguei lá, na casa do pastor, eu mandei mensagem, agradecendo, e perguntei. Eu disse, mas o que aconteceu para poder me dar essa mochila? Nunca vi, Sim. não conheço. E a pessoa falou assim, irmão, eu estava tomando um café. E o senhor falou comigo assim, ó, compre uma mochila para o meu servo. E eu falei, Senhor, mochila para quem? Ele disse, o nome dele é Sábio. E aí a pessoa falou assim, ó, vamos caçar. Chegou nas redes sociais, o senhor falou, é esse. Meu Deus. Aí a irmã falou assim, mas como é que eu vou dar uma mochila para alguém que eu não conheço? Aí o senhor falou, assim, se você não comprar, eu visitarei outra pessoa nesse exato momento, mas ele precisa de uma mochila urgentemente. Meu Deus, que lindo. Porque só Deus sabia porque eu tinha quebrado a mochila. Ninguém sabia. Então, são dentro desses contextos do zelo totalmente de Deus comigo. Nunca é só eu pensar e o Senhor cuida da minha vida. Que coisa linda. Amém. Engraçado que alguém que o senhor não conhecia. Não, nem conheci, nem conheço. E aí, então? E não conheço. Mistérios de Deus, Sim, milagres. sim. Tremendo, viu, irmão? Demais. Eu tive a experiência de ministrar no estado de São Paulo agora. E ministrei a igreja de que pessoas nunca me conheceram. Cheguei lá porque o Senhor me colocou. Mas de pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram. E alguém pode perguntar, e chegou como? Deus. E eu não me atrevo a tentar entender nada. Sim. De jeito nenhum. E nem recusar aí. Não, de jeito maneira. Aonde o Senhor tem vontade, a gente tem ido. Mas eu procurar entender os meios de Deus, não. De jeito nenhum. Tem horas que a gente para assim e fala, meu Deus, como é que a gente... Aí o Senhor, não, deixa isso é coisa do Senhor. Isso é coisa de Deus, deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Se eu for entender que eu vou embaçar, eu vou dar trabalho para Ele. Então deixa Deus fazer. Nós, como servos, a gente não tem que querer dele uma explicação. A gente simplesmente faz o que Ele nos manda e pronto. Não é questão de fé. Sim. É fé. É acreditar. É isso. É acreditar. Aquele que nos chamou. Sim. Né, para uma grande obra. Ele é fiel. É fiel e lindo demais. E eu queria que o senhor deixasse, para a gente encerrar esse podcast, deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, que eu sei que vai falar o coração. Nós não sabemos até onde vai chegar, mas eu sei que vai chegar em corações sedentos, em corações de pessoas que já estão desesperançadas, em corações de pessoas que estão esperando resposta de Deus. Quando Deus nos propôs a estar aqui, não foi por acaso. Eu, conversando, vou ter um desabafo, tenho essa liberdade de falar isso. Sim, pode ficar à vontade. Eu sei que para muitos isso é uma loucura. Uma mulher que está trabalhando o dia inteiro, na correria do dia a dia, mãe, esposa, tem atividade na igreja. Aí, de repente, só por ouvir a voz de Deus e obedecer, de estar aqui. E quando nós sentamos, eu e Ítalo, meu produtor, lindo e maravilhoso, que... É bênção. Bênção. É homem de Deus. Deus nos entregou esse ministério, nos confiou essa obra. E eu sei que para muitos isso não significa nada. Mas quando a gente está às 2h30 da manhã, né, produzindo, quando a gente deita na cama já 3 horas da manhã, a gente entende que tantas vidas precisam ouvir do amor de Deus. Sim. E hoje o evangelho está tão banalizado, tão escandalizado. E Jesus está voltando. E nós não podemos deixar de falar do amor dele. Não podemos deixar de falar do evangelho, de alertar as pessoas para estarem com o Senhor, voltar-se a Deus. Tudo que está acontecendo hoje, o mundo está totalmente, de cabeça para baixo, porque o homem tem se afastado do Senhor. Não é porque Deus se afastou do homem. É porque o homem se afastou do Senhor. E nós precisamos nos achegar a Ele. Porque nós não sabemos o dia e a hora que o homem vem, né? Que o Filho do Homem vem. A Bíblia diz que nem os anjos e nem o próprio Cristo sabe. Unicamente o Pai. Então nós precisamos estar preparados para o grande dia. Que essa vida nossa aqui é passageira. É por um pouco de tempo. E infelizmente a gente observa o mundo vivendo hoje como se fosse só aqui. Aqui é passageiro. Então o que você viverá na eternidade,
É a decisão que você tomou aqui em vida. Então, que as pessoas possam se despertar e entender o que de fato é o Evangelho. Não é um fardo, é amor. É tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós não servimos a Ele por obrigação ou porque somos obrigados àquilo. Não. É sabendo tudo que Jesus já fez por nós. E é um amor tão grande, como o senhor falou aqui, pastor, que a gente faz com tanto prazer. Quando nós estamos aqui, né, Ítalo? É por amor, é por prazer, é pela obra de Deus, é para que tudo isso aqui alcance outras vidas. E eu sei que serão alcançadas. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus é perfeito e fiel. E nós vamos ouvir uma palavra pelo nosso amado e amigo sábio, um grande instrumento de Deus. Rapaz, a senhora falando aí, a gente vai meditando acerca de as oportunidades que já foram dadas e são dadas dia após dia. Verdade. E um dos primeiros conselhos que eu dou para quem está nos assistindo é aproveita a oportunidade. Aleluia. Verdade. A oportunidade pode ser única para a vida de muitos. Valorize a oportunidade de Cristo. Amém. Valorize o amor de Cristo. E existe um texto que eu sempre gosto, está no livro de Neemias, quando Neemias vai dizer que eu estou em uma grande obra, na qual eu não posso parar. E é isso que as pessoas nos perguntam. E eu deixo esse versículo tanto para a senhora, amém, como para o Ítalo. Estamos em uma grande obra. Porque o processo da edificação, ele é doloroso. E o trabalho de vocês é o trabalho de levantar vidas. Verdade. No livro de Neemias, capítulo 1, se a gente vai meditar, e a gente vai ver que Neemias ele vai perguntar, como estão os meus irmãos? Neemias aqui ele está na condição de copeiro. Só que a Bíblia vai dizer que pelo final do cativeiro, Jerusalém está em ruínas. E ele vai perguntar, como é que estão os meus irmãos? E o seu irmão vai dizer, aqueles que restaram estão em grande ruína, estão em grande desprezo. Ele ouvindo isso, a Bíblia diz que ele vai chorar, ele vai prantear. Por quê? Porque ele vai lembrar de quem ficou para trás. E que por mais que ele está no cargo de copeiro, está bem, mas existe alguém que ficou lá atrás, que está precisando das suas mãos. Então Neemias ele vai abrir mão do palácio por um tempo e vai sujar as suas mãos para levantar vidas que estão em desprezo e em grande humilhação. Então, a senhora está numa grande obra, na qual não pode mais parar. O Ítalo está numa grande obra, não pode parar. O sábio está numa grande obra. O Evangelho é o estender de mãos. O Evangelho é abraçar o sujo. O Evangelho é amar aquele que ninguém mais quer. Quando o Senhor olhou para Paulo, o Senhor disse, eu escolho as coisas loucas desse mundo. Mas, Senhor, eu pego as coisas desprezíveis. Eu pego as coisas sem valor. Eu pego as coisas que ninguém quer. Eu pego tudo. O Senhor pega tudo e diz, mas eu amo. Eu amo. E quando alguém olha para a gente e diz, por que ainda está? Estamos em uma grande obra. E essa grande obra é levantar. É levantar às vezes quem não tem mais força. E as pessoas precisam hoje de uma mão amiga. É de um abraço amigo. E não um abraço que vem afrontar. Não. Mas é de você olhar e falar assim, meu irmão, estou aqui com você. Eu errei. Amém, meu filho. Quer levantar? Quero. Bora. Porque para Cristo só tem graça se tiver 100. Se tiver 99, ele não despreza 99 não. Mas ele deixa 99 no aprisco bem guardada, zeladinha, diz, mas eu vou atrás. Mas só é uma. Mas o valor, só quem sabe é ele. Só quem sabe o valor é ele. E essa obra, ela é espinhosa, Existem pessoas que vêm contra nossas vidas e perguntar, para quê? Pode chegar para vocês e falar, é perca de tempo. Mas esses aí são sambalá de Tobias. Com isso, estão só gastando com isso. Pra quê? Mas
é edificação. Isso que vocês estão fazendo aqui é para edificar vidas. Amém. Vocês vão alcançar pessoas que vocês nunca Em imaginaram. nome de Jesus. E eu estou aqui, mas o Senhor vai ministrando no meu coração acerca de testemunhos. E vai chegar um dia, que a senhora pode escrever essa data de hoje, vai chegar um dia que a senhora vai começar a fazer programas junto com o Ítalo, só para contar testemunhos. Amém. Se eu vou hoje, nós só vamos falar só testemunhos só aqui, pronto. Aí a senhora vai pegar o caderninho, vai pedir, ó, manda um videozinho aí falando. Aí nós vamos mostrar aqui só os testemunhos do que Deus já fez, do que Deus já começou a fazer. Vai escrever. Porque o Senhor vai marcar tanto a vida tua como a vida do Ítalo e a vida de quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que a obra que o Senhor já começou, ela vai ser aperfeiçoada. Mas nunca esqueça, é uma mão no tijolo e outra mão na espada. É verdade. E quando alguém chegar, diz, não, estamos numa grande obra, meu irmão. Agora não pode parar. Verdade. E para essa juventude que nos assiste nesse momento e para todo esse povo abençoado, nunca se esqueça, você tem valor. Amém. O Senhor acredita em você mais do que qualquer um. O Senhor, Ele vê o melhor dentro de ti. E se você me assiste hoje, é porque o Senhor lhe deu a oportunidade de vida para você entender que estás de pé ainda. É porque Ele te ama. Tem um plano na tua história e tem um plano na tua vida. Não interessa o contexto que você está vivendo. Olhe bem para mim aqui. Você está olhando para um jovem que não tinha perspectiva nenhuma de crescimento. Não tinha perspectiva nenhuma de felicidade. Mas Cristo mostrou para mim o que é amor verdadeiro. O que é amor de pai. O que é amor não fingido. Não interesseiro. Quando eu vim para Cristo, não tinha nada. Não tenho nada até hoje. A única coisa que eu tinha para Ele ter hoje é toda a minha vida. É todo o meu amor. É toda a minha dedicação. Não interessa como você está. O que interessa é se você quer permanecer dessa maneira ou se você, neste dia de hoje, quer se levantar e dizer, a partir de hoje, eu quero esse amor. Eu quero desfrutar do melhor que Ele tem para a minha vida. Se vai ser fácil, meu filho, eu lhe garanto. Não. Mas eu lhe garanto uma coisa. Você nunca vai estar só. O Senhor vai te surpreender dia após dia. O Senhor vai te fazer uma pessoa melhor dia após dia. O Senhor te fará desfrutar de coisas tão tremendas que você nunca nem imaginou. Mas nunca se esqueça, você tem um valor. O Senhor te ama. O Senhor ama a tua família. O Senhor ama a tua casa. O Senhor ama os teus filhos. O Senhor ama os teus pais. O Senhor te ama. Jovem, nunca se esqueça. Você é alguém precioso para o Senhor. O Senhor te vocacionou. Por mais que você seja um Davi, que esteja atrás das malhadas, ninguém possa te conhecer. Quem sabe você aí que está me assistindo, ensaia os louvores. Quem sabe você, jovem, tem desejo de pregar, até prega no banheiro, não é verdade? E você disse, isso é perca de tempo, ninguém nunca vai me conhecer, ninguém nunca vai me dar uma oportunidade. Mas livro de Salmo, capítulo 89, versículo 20, o Senhor disse, eu achei a Davi meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi. Quem achou não foi o homem, quem achou foi o Senhor. E nesta madrugada que eu estou aqui, eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor está te achando onde você está. O Senhor está te encontrando onde você está neste momento. O Senhor está te achando. E o Senhor está te separando na tua situação. Para você saber que Deus tem um plano na tua história. Não interessa o enredo que você está. Não interessa a tua condição nesse momento. Quem sabe ninguém nunca te viu, nunca te conheceu. Nem sabe que você existe. Mas o Senhor lhe diz, neste dia, eu te achei, eu te separei, eu te vocacionei e eu te farei chegar em lugares que você nunca imaginou. Prepara para cantar o hino da vitória. O bom é que quando Samuel chega na casa de Jessé, é Deus que lhe faz a pergunta. Pergunta aí, Samuel, se acabaram-se os mancebos? Aí Jessé vai dizer, acabou não, ainda falta um. Por quê? Porque Deus já sabia quem faltava. Teu nome, a tua história está na palma da mão de Deus. É por isso que o Senhor disse, pode porventura a mãe esquecer do filho que amamenta? Dificilmente. Mas se viesse a esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Porque eu tenho escrito o teu nome na palma da minha mão.
O teu nome está na palma da mão de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente, Amém. abençoando o seu ministério. Amém. Não tenho dúvidas, né, do quão longe o Senhor vai te levar, porque você tem se colocado, o Senhor tem se colocado, né, diante dele, se derramado e dedicado a sua vida a ele. E só tenho a lhe agradecer. Oh, O Senhor, depois de ter atendido a agenda da Assembleia e veio para cá, eu sei que não tem sido fácil. O físico às vezes não aguenta, né? Cansativo. Mas eu louvo a Deus pela sua vida e te agradeço Amém. demais por ter atendido o nosso pedido, viu? Oh, meu Deus, o agradecimento é nosso. É uma honra para mim. Amém. Desde quando o Tarcísio entrou em contato com a gente, foi uma honra. E está sendo uma honra estar aqui com vocês. Estou aprendendo muito. Aprendendo contigo, aprendendo com todo mundo aqui. Que Deus já te abençoe, abençoe esse canal, abençoe vidas. E eu quero estar lá de casa só acompanhando os testemunhos. Glória a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero abençoar a vida do teu filho, do teu servo, Pai, este canal. Senhor amado, eu sei que existem pessoas, Deus, que podem se chegar a eles com olhar de inveja, de desânimo, até para desmotivá-los. Mas o objetivo que ele deu, Senhor, é simplesmente acabar, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus sabe quantas vidas estão sendo abençoadas e serão ainda mais. Pois isso vale a vida do filho e do teu servo. Prospera ele no fogo deste canal, mas que vidas venham testemunhar a ti após de ti. Que meu Pai, tão somente o teu nome venha ser glorificado, não somente comigo, mas com toda a sua família, em nome de Jesus. Muitíssimo obrigada. Amém.